Olá, começa agora o Academia e hoje vamos falar aqui no programa sobre a transexualidade, sob a ótica dos direitos humanos. A pesquisa sugere soluções jurídicas para várias situações enfrentadas pelos transexuais. A tese é de Camila Gonçalves, juíza de direito da capital paulista. A transexualidade sob a ótica dos direitos humanos, uma perspectiva de inclusão. Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em Direito. Orientador, professor titular Celso Laffer. Para debater esse tema tão interessante, convidamos a doutora em Direito Janaína Penalva e a doutora em Psicologia Jaqueline de Jesus. Muito obrigado, doutora Janaína, pela presença. Olá, Tiago. Doutora Jaqueline também, muito obrigado pela presença. Claro, obrigada também. Agora a gente vai mostrar para você um resumo do estudo para você poder entender melhor o tema de hoje aqui do Academia. A pesquisa propõe soluções jurídicas para várias situações cotidianas enfrentadas pelas pessoas transexuais, que muitas vezes são vítimas de exclusão e discriminação pela sociedade. O estudo aborda também o tratamento do tema em outros países e a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, com o intuito de fornecer subsídios para os profissionais do direito que se deparam com demandas relativas à mudança de nome e sexo no Brasil, sem que haja regulamentação legal para auxiliar na resolução das questões. Doutora Camila, primeiro, muito obrigado pela sua presença também aqui na Academia. Eu que agradeço, muito obrigada. Agora eu gostaria que a senhora falasse sobre a metodologia utilizada na tese. A metodologia foi a pesquisa doutrinária, basicamente, e jurisprudencial também. E, assim, houve também uma preocupação em pesquisar o que as pessoas transexuais sentem, desejam, além de apenas o que a doutrina ou os estudiosos falam sobre os transexuais. Só que eu não tive condição de fazer eu mesma uma pesquisa de campo. Então, eu acabei usando trabalhos de antropólogas e psicólogas que tiveram esse contato próximo e a partir desse trabalho, dessas outras áreas do conhecimento, é que eu acabei desenvolvendo a minha tese aí no campo do direito. Tá certo. A doutora Camila separou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização do estudo. Confira. A Reinvenção do Corpo, Sexualidade e Gênero na Experiência Transsexual, de Berenice Bento, editora Garamond. La Transsexualidade, de Yolanda Bustos Moreno, editora Dickinson. Luta por Reconhecimento, Axel Honneth, editora 34. E qual foi a importância desses livros? Eu separei esses 3 livros porque acho que eles representam 3 áreas do conhecimento que eu procurei abordar na pesquisa. A Berenice Bento, ela é uma antropóloga da Universidade do Rio Grande do Norte, Federal, e ela é especializada na situação dos transexuais. Então, ela tem pesquisas em Madrid, no Brasil, sempre como cientista social, então uma pessoa que tem esse contato próximo. E aí, então, para mim, a importância desse trabalho foi que ela revelou o que os transexuais queriam e desejavam em termos de demandas particulares próprias, aí vindo, então, de quem está nessa situação. O Axel Honneth, eu coloquei por ele ser um filósofo, ele é da área da filosofia do direito da Universidade de Frankfurt, e ele tem uma construção que eu achei muito interessante, que fala sobre o papel simbólico do direito no reconhecimento das pessoas. Então, ele diz assim, quando o direito reconhece uma situação juridicamente, ou seja, dá uma solução jurídica, ele tem um poder de aumentar ele chama imputabilidade moral da pessoa, ou seja, o direito consegue fazer a pessoa se sentir pessoa quando ela é reconhecida pela ordem jurídica do país. Então, no caso dos transexuais, como o Brasil não tem nenhuma legislação, eu achei importante trazer essa ideia para reforçar a importância de ter um tratamento legal que façam os transexuais brasileiros se sentirem, então, cidadãos, poderem exercer os direitos tanto quanto aqueles que têm uma identidade de gênero compatível com a identidade biológica. Então, essa é a importância desse trabalho.
E o trabalho da Yolanda Bustos, lá, Transsexualidade, trazê-lo, né, eu quis indicá-lo aqui para a gente conversar sobre isso, para ter a oportunidade de falar que na Espanha existe uma lei desde 2007. Então, e aí, a partir da regulamentação do legislador espanhol sobre a situação, foi uma inspiração para mim de como tratar ou buscar soluções para situações enfrentadas em todos os países, na verdade. Então, esse livro é um comentário à lei espanhola sobre a transexualidade. Então, ele é muito dogmático. Ele fala exatamente como proceder, quais são as consequências, etc. Ou seja, reuniu autores diversos, né, sobre o tema. Agora chegou o momento mais importante aqui do Academia, que é quando você apresenta a tese para a gente. Por favor, fique à vontade. Bom, agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse trabalho e eu poderia falar muitas coisas. O que eu acho importante, eu gostaria de ressaltar, é que, na minha visão, o direito ele tem um papel de regular uma situação real, não criar uma situação nova. Pode até criar uma situação nova quando a gente fala do papel promocional do direito, mas, nesse caso, a minha preocupação foi buscar, na realidade da situação vivida pela pessoa transexual, quais seriam as necessidades e pontos de sofrimento que reclamariam uma solução jurídica. A partir dessa leitura das entrevistas, dos depoimentos dos transexuais, para mim ficou muito claro como possuir uma identidade de gênero diferente de uma identidade biológica é uma fonte de discriminação, porque a pessoa ela tem uma aparência e um sentimento de pertencer a um determinado gênero e biologicamente pertence ao outro. Isso faz com que para ela seja muito sofrido e difícil as experiências mais cotidianas, como ir a um banco, frequentar uma escola, procurar um emprego, as situações normais de cidadania mesmo. Então, a discriminação e a exclusão acontece, a pessoa para de frequentar o estudo, né, de ter acesso ao estudo, à saúde, à educação, ao lazer. E numa república que se pretende justa, livre e solidária, a gente precisa pensar mecanismos jurídicos para tornar essa experiência social da pessoa transexual menos sofrida e menos discriminada. Primeira coisa para isso é reconhecer uma diferença e uma distinção entre a identidade de gênero e a identidade biológica. A identidade de gênero é exatamente o gênero que a pessoa se sente pertencer. E o gênero é um código social, vai desde a forma de se vestir, de andar, de falar. É o que a gente compartilha quando olha para alguém e fala, é do masculino, é do feminino. A gente não precisa de um dicionário para dizer, a gente já automaticamente percebe isso. E essa identidade de gênero, ela pode não estar ligada ao sexo biológico. Como essa identidade de gênero é algo socialmente construído pelas experiências que a pessoa tem durante a vida em interação e com ela mesma, há aí uma possibilidade de que não seja, que esse gênero não corresponda ao sexo. E pensando o direito como um instrumento de regulação do convívio, me parece muito relevante que prevaleça como a pessoa age, se apresenta, interage, porque é isso que a gente compartilha. Nós não sabemos o que o outro intimamente está pensando ou tem por baixo da sua aparência e roupa, mas nós conseguimos ver e compartilhar e aprender o que ele exibe, como ele se mostra, como ele age. Então, essa talvez o ponto mais importante, é o reconhecimento da identidade de gênero como um direito fundamental da personalidade da pessoa, ao lado do sexo biológico. Você citou no início a questão da legislação espanhola, que está bastante avançada sobre o tema. E no Brasil, como está a situação? Então, no Brasil, nós temos vários projetos de lei, até de emenda constitucional. Os de emenda constitucional visam inserir na Constituição, quando ela trata
da não discriminação, a não discriminação de raça, cor, sexo e identidade de gênero. Então, essas alterações legislativas propostas, objetivam especificar na Constituição a vedação à discriminação por identidade de gênero, que é exatamente a situação do transexual. E há um projeto de lei de 2013, que foi proposto pelo Jean Willis e pela Érica Cocai. Então, esse é o projeto mais moderno que a gente tem no Brasil. Ele reproduz, é muito similar a um projeto de lei argentino aprovado em 2012. Então, na Argentina, nós já temos lei regulamentando a transexualidade. Então, de acordo com a legislação argentina, portuguesa, espanhola, inglesa, há essa possibilidade da pessoa fazer essa alteração, independentemente de um processo judicial. É a própria lei garantindo a possibilidade de mudança. Se aprovado, vai permitir essa mudança independentemente de ingresso em juízo. Enquanto não é aprovado, é a situação atual, nós não temos lei no Brasil a respeito. O que acontece são o endereçamento dos pedidos das pessoas interessadas em promover a mudança do seu nome ou do seu sexo, que na verdade tecnicamente seria gênero, por meio de ações dirigidas aos juízes, e o Poder Judiciário vem, o paulista, que é o que eu tenho maior conhecimento, vem admitindo a mudança do nome com mais tranquilidade, do sexo e gênero com menos tranquilidade. Mas é um caminho que eu imagino que seja no sentido da maior promoção de direitos para os transexuais. Então, acho que a gente está no caminho mesmo. Tá certo, muito obrigado pelas explicações. E na volta do intervalo, a gente vai debater a tese de hoje aqui na Academia. O Academia está de volta e hoje o tema é transexualidade sob a ótica dos direitos humanos. O estudo é da doutora em Direito Camila Gonçalves e deu origem a este livro, Transexualidade e Direitos Humanos, o reconhecimento da identidade de gênero entre os direitos da personalidade, da editora Juruá. E agora nós vamos começar o nosso debate. Eu queria passar a primeira palavra para a doutora Jaqueline fazer a pergunta. Por favor, doutora. Ok. Doutora Camila, primeiro quero te parabenizar pela iniciativa do trabalho e a abertura do seu orientador a abordar esse tema, né, que eu diria que não é a transexualidade, é a questão dos direitos das pessoas trans numa sociedade como a nossa, né, que tem todo um histórico de exclusões, exclusões que são geracionais principalmente por população negra, mas aí você aborda essa questão da violência para uma população que eu diria que ainda não é considerada nem humana no Brasil, quanto mais cidadã, que é das pessoas trans, homens, mulheres trans, das travestis. Então, é muito corajoso o seu trabalho e importante. A primeira pergunta que eu queria te fazer é com relação a essas legislações que já existem, né? A gente viu o grande avanço que ocorreu na Argentina, com a lei de identidade de gênero, que é uma das melhores do mundo. E temos aqui no Brasil, como você mesmo falou, o projeto João W. Neri, né? Se eu não me engano, é do 5002/2013, esse projeto de adequação do registro civil. Como a doutora enxerga, né, essa mobilização das pessoas trans, né, da população trans mobilizada para transformar o conhecimento no direito e também a prática da sociedade por meio do direito? Agradeço muito a pergunta, doutora Jaqueline, e acho que me permite falar sobre uma coisa que talvez para mim tenha sido a mais importante quando eu comecei a fazer a pesquisa. Os livros do direito brasileiros, eles tendem, são mais antigos, e eles abordavam o tema a partir do ponto de vista do direito ao corpo. Então, assim, sempre pensar o transexual como alguém que desejasse transformar o seu corpo, e se esse direito seria ou não assegurado. A partir dos movimentos sociais, então, que eu tive acesso por meio de pesquisas da antropologia ou da psicologia. Eu não tive, infelizmente, contato direto com o movimento social, mas por essa via transversa acabei percebendo a demanda da população. Fica muito claro que a demanda não é por um direito ao corpo, um direito de ser operado, um direito de transformar o sexo, e sim a demanda é por um reconhecimento de identidade. Então, eu acho que essa é a grande quebra de paradigma, que é a contribuição que vem quando a gente olha e escuta
o que é falado. E isso faz muito sentido porque a cirurgia tem um custo biológico enorme, ela pode trazer muito sofrimento, e ela é cara. Na fila do SUS, parece que parece que são operadas 2 pessoas por ano, alguma coisa assim, que demora muito tempo. Então, assim, condicionar o exercício desse direito a ser pessoa a uma transformação do corpo, como o direito tradicionalmente brasileiro estava encarando o tema, não estava de acordo com a demanda da população transexual de ter um direito à identidade de gênero reconhecido, independentemente da mudança corporal. Do sexo. Então, acho que essa é a grande questão. E isso, para mim, só ficou claro, essa possibilidade, pela leitura do que dizem os transexuais. Nós não queremos ser... Não é essa a grande questão. A gente quer ter no nosso documento o nosso gênero e identidade, na identidade. Tá bom. Agora vamos ouvir, então, a pergunta da doutora Janaína. Por favor, doutora. Eu queria parabenizar também, Camila. Acho que, assim como a professora Jaqueline apontou, teses e reflexões como essas são essenciais nesse momento no Brasil, em que a gente está construindo uma reflexão mais forte sobre a igualdade. Eu acredito que essa tese é uma tese sobre igualdade. E eu queria trazer, assim, fazer um movimento aqui de um giro em relação específico às mulheres, né? As mulheres trans, você é juíza de uma vara de violência contra a mulher. E no debate sobre a Lei Maria da Penha, no atual debate sobre o feminicídio, a pergunta sobre a transexualidade também está presente. O seu trabalho é na perspectiva do direito internacional, é na perspectiva dos direitos humanos, mas eu particularmente acredito que a Constituição já nos empodera e já nos fornece princípios suficientes para que a gente garanta tanto as mudanças no registro civil, quanto as demais proteções legais. Como é que você vê esse amparo que já existe, para que a gente não fique esperando aprovações de novas legislações, numa busca que os movimentos sociais, claro, de uma maneira muito correta, buscam essa aprovação legislativa, mas nós já temos instrumentos, eu acredito e te pergunto a sua opinião, da perspectiva constitucional, da perspectiva principiológica. Eu acredito e defendo que nós temos normas e princípios suficientes para permitir as alterações desejadas pelos transexuais. Só que eu acho que é muito melhor para a proteção dos direitos que hajam leis específicas. Por quê? Porque enquanto nós dependermos da Constituição, dos princípios, das normas mais abertas, nós vamos estar dependendo da interpretação do juiz que decidiu aquele caso. E na interpretação judicial, nós temos formações de várias naturezas, de colegas com inúmeras percepções do alcance dessas normas e da mudança de sexo e gênero. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a aprovação de uma lei tornaria muito mais efetiva a proteção e a garantia dos direitos das pessoas trans. Ainda que eu abordo a questão da mudança do nome, do sexo, de várias consequências com o casamento, filiação, na tese, e em todas elas a minha conclusão é protetiva de direitos, mas consciente de que isso é uma interpretação. Eu acho que o direito é sempre interpretação, mas enquanto não houver lei específica, o poder judicial é ampliado. E esse poder ampliado pode ser exercido tanto para proteger quanto para restringir os direitos dos transexuais. Então, ainda que concorde que a norma constitucional ela tem princípios que autorizam construções favoráveis, será muito bom quando essa lei for aprovada. Não vou nem falar se, vou falar quando. Nosso tempo está quase acabando, mas vamos permitir também mais uma pergunta da doutora Jaqueline. Por favor, doutora. Claro. Camila, o Brasil é um país, né, genocida, né, tem uma história de genocídio, de violação de vidas, né, desde a colônia, né, de subalternização. Não é à toa que nós tenhamos aí todo dia o extermínio da juventude negra, mas como o nosso foco hoje é a população trans, é importante ressaltar que nós vivemos num país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Ou seja, nesse contexto em que uma lei não reconhece o direito à identidade das pessoas trans, né? Ou seja, humanas aí são consideradas as pessoas não trans, que a gente chama de cisgênero hoje, tem um termo para essa população. Ao mesmo tempo que não há direitos, não há direito à vida, não, como você falou, não há direito à escolaridade garantido. As crianças e jovens
homens ou mulheres, né, trans ou não binárias, que não se reconhecem em nenhum desses gêneros, elas são praticamente forçadas a sair da escola, porque não se reconhece que elas têm direito nem ao banheiro. Então, essa discussão de gênero vai além, como eu já disse, da população trans. Como o direito, por meio da legislação, pode contribuir nessa luta, que é cotidiana, da população trans contra a violência? Obrigada de novo pela pergunta. Eu penso que quando você diz que elas são forçadas a sair da escola e, portanto, empurradas para uma vida de prostituição. Eu também já li que são vítimas preferenciais de tráfico de pessoas, porque pessoas sem documento. Então, assim, o que eu imagino é que o direito, ao reconhecer a identidade de gênero, tornaria mais confortável para a pessoa transexual os seus direitos de escola, porque se o transexual ou a transexual tem um documento que a expõe a uma humilhação que ela se sente constrangida de exibir, ela dificilmente vai procurar a polícia, vai denunciar, vai continuar na escola, porque tem a questão do banheiro, tem a questão da chamada, tem a questão... Ela é toda hora exposta a um tipo de constrangimento e de humilhação. Então, isso eu acredito que seria a forma do direito contribuir para diminuir essa violência, permitindo que a pessoa tivesse o seu documento adequado com o seu gênero e, pelo menos, evitando que o uso do documento fosse para a pessoa uma forma de constrangimento, humilhação, e aí, portanto, ela deixasse de lutar ou exercer seus direitos para não passar por aquele constrangimento ou humilhação. Então, é dessa forma que eu imagino o direito e o reconhecimento da identidade de gênero protegendo a pessoa. Muito obrigado, doutora Camila Gonçalves, pela participação aqui no Academia e por apresentar para a gente esse tema tão importante. Doutora Janaína Penalva, também pela presença aqui, muito obrigado. Doutora Jaqueline de Jesus também, muito obrigado pela sua participação aqui no Academia. E se você tiver uma tese ou dissertação, ela pode ser apresentada aqui no programa. Manda um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa dessa semana, basta acessar o endereço que você vê na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até logo.